Mais um dia, mais um react. E hoje a gente vai falar de Gon, o protagonista, entre aspas, de Hunter x Hunter. Porque pra mim ele divide o protagonismo com o Killua, né? Essa é a minha opinião, fora que tem um quarteto bem fera, tipo Yu Yu Hakusho no bagulho, né? Mas vamos lá. Primeiramente, esse daí vai falar do egoísmo. Então o nome do vídeo é A Transformação de Gon, Herói ou Vilão em Hunter vs Hunter. Ou Hunter x Hunter, como muitos dizem aí. E é o seguinte, família. Esse daí é do canal Daniel Moraes, que tem 91.700 inscritos, ou seja, tá quase chegando na plaquinha de 100k. Então, se puder, vai lá, curte, dá uma moral. Eu já sou inscrito, gosto muito do conteúdo dele. E fora que o cara é brother, né, mano? O cara é brother, meu brother. Então, vamos lá reagir isso e sem mais delongas, bora pro play. Mas eu acho melhor, família, a gente colocar o som. O que que vocês acham? Para a Bora. maioria dos fãs de Hunter x Hunter, o Gon é visto como um garoto inocente e extremamente bondoso, que se preocupa com os amigos e está sempre disposto a ajudar. Mas apesar disso, ele está muito longe de ser um herói. Ele sempre demonstrou traços de personalidade extremamente obscuros, uma selvageria e egoísmo que o colocariam lado a lado com os piores vilões da obra, o que se concretiza no momento mais marcante de todo o anime, a luta contra Pitou, onde Gon mostra sua verdadeira natureza. O ápice do seu poder foi também o dia mais traumático da sua vida, tão pesado que o transformou completamente. Mas como isso aconteceu? Por que ele chegou nesse ponto? Isso faz sentido com a história do personagem? É exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! O negócio é o seguinte, já vou dar minhas expectativas pro vídeo e também minha posição sobre o Gon. O Gon, ele tem alguns traços bem sombrios de personalidade, mas vamos ressaltar, vamos afirmar aqui que isso são traços humanos, simplificados, quase instintivos da nossa realidade, como o egoísmo, como então o jeito de querer que seja do nosso jeito, o orgulho, e tudo isso é característico do quê? De uma criança. Simples assim. O Gon ele é uma criança extremamente poderosa e habilidosa que não teve muita interação social, ou seja, ele viveu meio isolado até cair no Exame Hunter. Entre aspas, ele teve um pouquinho? Teve, mas com pessoas mais próximas, ele era mais ligado na natureza e tudo mais. Não teve um pai. A mãe dele, tá ligado? Foi a tia, que pra mim foi excepcional e incrível e educou ele muito bem, mas você vê que ele tem pouco desenvolvimento social. E essa característica realmente é muito referente a ele ser muito criança, ser muito humano, ter tudo o que quis, sempre conquistou tudo que ele quis, sempre se destacou. E, cara, isso eu acho muito normal. É que no caso do Gon, ele tem muito poder. Mas, cara, você pega uma criança um pouco mais mimada, ou então sem aquele traquejo social, você vai ver que que é exatamente igual a ele. Exatamente igual a ele. Não todos, não tô generalizando, né? Mas eu acho que é um aspecto infantil de uma personalidade que ainda não foi completamente amadurecida, multiplicado pelo poder dele. Simples assim. Se é simples, né? Não sei. Vamos ver. Para entendermos como a trajetória do Gon já indicava a escuridão dentro dele, precisamos voltar a alguns pontos bem importantes da sua história. Vamos passar pela infância do Gon, que distorceu Uhum. completamente o seu senso de moral e ética, Legal. pelo exame Hunter, que só reforçou seu egoísmo, pelas missões como um Hunter que só revelaram sua hipocrisia. E por fim, o arco das formigas quimeras, onde o Gon finalmente perdeu o controle e cedeu à sua besta interior. Assim, vai ficar bem Boa. claro que ele nunca foi o herói que nós imaginávamos, o que obviamente vai conter muitos spoilers. Agora, aviso dado, vamos lá. A Gon infância. nasceu e foi criado na Ilha da Baleia, um lugar bem isolado e com uma população bem pequena. Tão pequena que mal tinham crianças com idades parecidas com a de Gon. Para Aí. não se sentir sozinho, ele acabou tendo muito contato com os animais e com a floresta ao seu redor. E assim ele desenvolveu capacidades físicas muito grandes. Ele era bem mais forte, rápido e resistente que a maioria das pessoas normais. Mas ainda assim, ele era só uma criança. E como toda criança, eventualmente ele vai se colocar em risco sem perceber. E é exatamente isso que ele faz quando entra numa parte da floresta que pertencia a um urso-raposa. Sim, em Hunter x Hunter os animais são estranhos assim mesmo, relaxa que vai piorar. O tal urso-raposa encontra o Gon e quase manda ele de base, mas é impedido por Kaito, um Hunter muito habilidoso que por acaso passava por ali enquanto procurava pelo seu professor, Boa. que era ninguém menos que o pai de Gon. Gon tinha apenas 8 anos e até aquele momento acreditava que o seu pai e sua mãe haviam falecido em um acidente. É muito nítido, né? O Kaito ele tem um cabelo branco
quase puxado pro roxo, tipo do Satoru, nessa nova versão do anime, né, o remake, e o antigo ele tinha cabelo castanho, quase loiro. É muito diferente os traços, né? Esse, sem sombra de dúvida, que é dos anos 90, né, é muito mais sombrio. E é então que Kaito conta ao Gon que seu pai continuava vivo e que também era um Hunter. Ele explica que aos 12 anos ele poderia fazer o exame para se tornar também um Hunter. E é aí que ele se torna o primeiro mentor do Gon, o que faz dele uma pessoa extremamente importante, principalmente por ser uma figura paterna que o Gon nunca teve. A partir desse momento, ele se foca totalmente a passar no exame Hunter. Aquela se tornaria a sua principal motivação. Aqui faremos a nossa primeira Não é só motivação, né? O Gon, ele tem uma obsessão por tudo que ele quer. É muito interessante. pausa para tentar entender um pouco mais da mente do Gon nesse momento. Por que ele ficou tão obcecado com a ideia de se tornar um Hunter? Crescer sem os seus pais com certeza foi bastante traumático para o Gon, assim como seria para qualquer criança. Mas, uma coisa é ele acreditar que os seus pais faleceram em um acidente e outra é descobrir que ele na verdade foi abandonado. Sim. Algo que é extremamente pesado para qualquer pessoa, mais ainda para Gon, que era extremamente novo naquele momento. Então a conclusão mais óbvia que o Gon chegou naquele momento foi que ser um Hunter deve ser a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer, a coisa mais especial, a ponto de valer a pena abandonar o próprio filho por conta disso. Essa experiência ensinou pro Gon que para alcançar os seus objetivos vale absolutamente tudo, não importando se é certo ou errado. O que pode ser um grande problema quando percebemos que nem tudo que é bom é certo e vice-versa. E foi Realmente, essa percepção do que é certo e errado, o Gon é muito distorcido e, belo ponto, Daniel, pelo fato do pai dele, às vezes, ter demonstrado em atitudes, aliás, a única atitude que o Gon sabia até então, que o abandono, tipo, era explicável por causa do objetivo dele, que era muito maior do que criar o seu próprio filho. Apesar que ele ia ser um merda de um pai presente ou não, né? justamente por isso que ele aprendeu desde muito cedo a buscar sempre o que era bom para ele, independentemente da moral, da ética disso. E por Sim. enquanto isso não traria muitos problemas. Mas essa é a raiz de todas as tragédias que se seguiriam a partir daí. Gon finalmente completou 12 anos, e agora ele pode fazer o exame Hunter. E para isso ele está determinado a abandonar sua casa, sua família, tudo para enfrentar um mundo completamente desconhecido. E assim ele faz. Já no início da prova, ele conhece os outros 3 personagens principais da obra, Kurapika, Leório e Killua. E mesmo sendo tão diferentes, os 4 acabam formando uma amizade bem rápido. Mais à frente no exame, os testes se intensificam, se tornando mais difíceis e mortais, sobrando cada vez menos candidatos. Vários deles desistiam, eram eliminados e até mesmo morriam durante os testes. E vamos lembrar de um detalhe, Gon tinha apenas 12 anos. Ele passou a vida toda em um paraíso natural, cercado de natureza e pessoas que o amavam. Ele sempre viveu em um ambiente completamente amigável se comparado com o resto do mundo. Ainda assim, ao presenciar a morte de dezenas, se não centenas de pessoas, ele não esboça nenhuma reação. No caso do Killua, ele foi criado por uma família de assassinos. Desde novo, ele foi condicionado a não se importar com as pessoas. Então faria muito sentido ele ser frio daquela maneira. Sim. O Kurapika teve seu clã completamente exterminado. Ele conheceu a perda, a dor muito cedo. E seu coração estava repleto de ódio. Então, mais uma vez, faz sentido ele não se importar com aquelas pessoas. Até o Leório tinha presenciado as injustiças do mundo, quando seu amigo faleceu por uma doença misteriosa simplesmente porque não tinha dinheiro suficiente para pagar um tratamento. Cada um deles teve um condicionamento ao ódio, à violência antes do exame Hunter, exceto o Gon. Então seria de se esperar que ao presenciar todas aquelas pessoas morrendo na sua frente fosse causar algum impacto psicológico, algum impacto emocional naquela criança. Mas não foi isso que aconteceu. E ele simplesmente não dá a mínima. E Cara, esse é um outro ponto incrível, né? Ele é incrível. Realmente, ele nunca tinha sido exposto ao lado ruim da sociedade. Pelo menos não até onde a gente viu. E você vê que ele é insensível a algumas dores alheias, né? Interessante isso. O Killua, o Leório e o Kurapika realmente, mano, o passado dele é muito sinistro pra eles se importarem com isso. Mas o Gon realmente não tinha pensado nisso dessa maneira. isso só começa a mostrar que o Gon, na verdade, nunca foi um herói. Então guarda essa informação que vai ser muito importante mais pra frente no Boa. vídeo. Agora, finalmente, Gon é um Hunter de verdade. Já conhece o básico do Nen e é um lutador bastante habilidoso para sua idade. Mas, como em todo shonen, ele descobre que o mundo que ele tá para entrar é muito mais forte e complexo do que ele. Então, ele precisa evoluir, aprender mais. E é aí que entra a Guinei Ryodan, ou a Dito isso, que trilha sonora de fundo top, hein, mano? Caraca, dá todo o clima de mistério e tensão. Trupe Fantasma.
um grupo de assassinos extremamente poderoso e famoso. Eles são inseridos na história através do arco de vingança do Kurapika, que inclusive é um dos personagens mais interessantes e densos de Hunter x Hunter, que daria uma análise muito interessante. Então, se você quiser ver uma análise do Uchiha Louro, já sabe, né? Comenta aí embaixo pra eu saber que você tem interesse no tema e assim eu trago esse Dito isso, eu acho o Kurapika melhor que o Sasuke, na moral. conteúdo aqui pro canal. Mas continuando, como qualquer grupo de assassinos, a Gnei Ryodan mata os seus alvos sem nenhum tipo de remorso ou pena. Desde que eles tenham uma razão para isso ou sejam bem pagos, eles exterminam qualquer pessoa ou grupo. E isso, a princípio, não incomoda tanto o Gon. Claro, ele não gosta deles, mas a principal razão por trás disso é que eles fizeram mal pro seu amigo Kurapika. Gon sente empatia pelo seu amigo, e não pelas centenas de pessoas que ele perdeu. Ainda assim, em um determinado momento, o Gon fica extremamente irritado com o Nobunaga. Isso porque ele viu o Nobunaga sofrendo pela perda do seu amigo. E pro Gon isso não fazia nenhum sentido. Como alguém que matava outras pessoas poderia estar sofrendo pela perda de alguém? Aquilo não se encaixava, simplesmente não fazia sentido pra ele. O que o Gon estava expressando naquele momento era que ou você valoriza a vida de todos ou a de ninguém. Não era racional, não era aceitável pra ele que você valorize a vida de algumas pessoas, mas não de outras. E o Gon fica completamente incomodado com isso. E tudo bem, ele tem um ponto. Mas ainda assim fica bem óbvio a hipocrisia no discurso do Gon. Então, a hipocrisia, eu concordo plenamente, mas eu acho que o olhar do Gon, ele é, como eu falei, imaturo demais. Ele realmente é um olhar muito infantil, muito claro, tá ligado? É muito preto no branco, tá ligado? Tipo, como se o certo é o certo, o errado é o errado, e tudo que tá entre ele não sendo relevado à sua vontade ou à sua necessidade das coisas, tipo, não existe. Tirando ele, que quebra totalmente esse padrão, vindo com hipocrisia, mediante como o mundo deve funcionar na cabeça dele. Interessante, né? Avançando mais um pouco, entramos em um pequeno arco de treinamento, em que a Bisque é apresentada. Ela é uma mulher bastante forte e com aparência Braba. de menininha de anime mesmo, parecendo que saiu diretamente de uma Houshoujo da vida. Mas, como é Hunter x Hunter, ela tem uma forma extremamente musculosa e forte, que ela com certeza adquiriu depois de muito GH. O fato é que Bisque está sendo perseguida por um Hunter chamado Binote, que só pela cara dele já dá pra ver que não é um dos mais amigáveis. Na verdade, ele era um assassino sanguinário que matou dezenas de pessoas sem nenhum motivo. E além disso, ele é um canibal. E vai saber o que mais. Eu acho que já ficou claro que ele realmente não é alguém bom. Ainda assim, Bisque Fora que ele tem a cara do Kisame, né? Vocês já repararam? A cara do Kisame. Lembra o Kisame com Sawamura do Hajime no Ippo. É uma mistura dos dois, assim, insana. está muito mais interessado em usar suas capacidades para treinar o Gon e o Killua, colocando os dois para lutarem contra ele até que conseguissem vencer. Enquanto isso, ela ficaria ali, observando e garantindo que ele não fugisse. Depois de um certo tempo, eles finalmente conseguem derrotar Binote. Então ele pergunta pro Gon se eles vão matá-lo agora que ele não é mais útil. E o Gon responde sem nem pensar: é claro que não. Você nos ajudou. Por que eu iria te matar? Algumas pessoas podem interpretar esse momento como uma amostra da inocência de Gon, de como ele perdoa as pessoas, como ele não condena ninguém. Mas peraí, ele não estava condenando o Nobunaga agora mesmo por ser um assassino? O nome disso é assim. Na verdade, ele tava condenando, isso é o meu ponto de vista, tá? Condenando o Nobunaga pela hipocrisia, não por ser assassino, tá ligado? Por ele, tipo, sofrer pela morte do amigo dele. Bem interessante isso. Simples. Hipocrisia. O Gon não julga as pessoas baseado nas suas atitudes diretamente, mas sim pela utilidade e pela relação que ele tem com essas pessoas. Ele defende e até ajuda um ladrão, desde que ele seja amigável com ele e com Killua. Ele nem sequer condena as atitudes de um assassino, desde que ele seja o seu amigo. Um canibal? Tudo bem, tá tranquilo, ele me ajudou. Então, ele é uma boa pessoa. Mas, ainda assim, quando um assassino se torna inimigo de um amigo, ele sim merece o seu ódio, o seu desprezo, o seu julgamento. Talvez nesse momento você pense que eu estou exagerando. O que eu entendo você pensar isso. Mas eu te peço um pouquinho mais de paciência, que agora vai ficar inegável a natureza do Gon. Mas eu concordo com tudo, mano. Até agora tá me convencendo demais. Realmente o Gon, ele é muito esquisito. Normalmente vemos a luta entre o Gon e a Pitou narrado como a fúria do homem gentil, sendo um momento em que uma pessoa boa se torna um monstro para proteger quem ele ama. Eu nunca Sendo achei narrado isso, como de um momento verdade. de Apesar vitória. que todo mundo Mas acha. será mesmo?
Quando o Gon reencontra o Kaito e entra no grupo que vai explorar o território da NGL, ele já tinha passado por muita coisa, já tinha se fortalecido, se fortificado muito mais, já tinha aprendido sobre o Nen, então agora ele se considerava uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada para aquela situação. Bom, pelo menos era isso que ele pensava. Durante a sua investigação perto do ninho da rainha das formigas quimeras, Kaito está usando o Zetsu para esconder a sua presença. Mas completamente alheios ao perigo daquele lugar, Gon e Killua se aproximam, que deixa Kaito em alerta e manda que eles se afastem imediatamente, já que ele já havia percebido a presença de alguém extremamente forte chegando. Esse alguém era Pitou, guarda do rei Meruem, que rapidamente parte para cima das duas crianças, e Kaito, no instinto de proteção, as tira do alcance de Pitou. Mas, infelizmente, isso fez com que ele deixasse brechas na sua defesa, e por conta disso, Pitou consegue arrancar o seu braço. Com o braço decepado, Kaito ordena que o Gon e o Killua fujam, mas Gon, como um bom protagonista motivado de anime que ele é, começa a ficar descontrolado de raiva e querer lutar. Então Killua precisa apagar o amigo para tirar ele dali. E é exatamente isso que ele faz, provavelmente salvando a vida dos dois. Mas, infelizmente, o Kaito não teve a mesma sorte. Não dá pra ter certeza que ele só foi derrotado porque a Pitou conseguiu arrancar o seu braço ou se ele realmente não tinha chances contra ela. A questão é que o Gon se sentiu completamente culpado por aquilo. Ele se via como responsável por aquela situação. Sua má decisão tinha resultado naquilo, sua inocência, sua inexperiência, sua fraqueza. Se ele fosse forte o bastante, ele poderia ter impedido a Pitou, poderia ter salvo o Kaito, mas não foi isso que aconteceu. Ainda acreditando que poderia salvar o Kaito, Gon faz tudo o possível para se fortalecer, invadir o Palácio Real e derrotar as Formigas Quimera, o que claro incluía a Pitou. Ele acreditava realmente que ela poderia curar o Kaito, e por isso não se desesperava, pelo menos ainda não. Tudo que ele quer é consertar o seu erro, pagar sua dívida, restaurar o seu orgulho. Quando o momento finalmente chega, ele já está impaciente e angustiado. Ele encontra a Pitou curando a Komugi por ordem do Meruem, e esse é exatamente o gatilho para despertar a besta interior de Gon. Tipo, como? Tá ligado? Como que ela tá curando a mulher e o Kaito não? Só que na real o Kaito já tava morto, mano. Não tinha muito o que ela fazer. Só que isso gera uma frustração absurda nele. Como eu falei, esse olhar simplificado das coisas. É interessante que ele tem um olhar simplificado de tudo, mas ele mesmo é completamente complicado, porque ele cede aos desejos e a empatia. Não empatia, empatia é a palavra errada pra isso. A. Mano, fugiu. Mas ele, tipo, a afeição que ele tem com algumas pessoas, como o próprio Daniel falou, ajuda. Ajudou, tá legal, tá ok, merece o meu like, tá ligado? Falar em like, deixa um like aqui, na moral. Tá fazendo nada? Vamos lá, deixa o like. E é o seguinte, mano, é interessante como ele é extremamente complexo e bem trabalhado nos defeitos dele. E eu diria que os defeitos dele são até mais encantadores do que do que as próprias qualidades. Mas uma coisa que eu gosto muito, muito de Hunter x Hunter é que mostra Gon como uma lua e o Killua como as trevas, aliás, luz e trevas, invertendo os papéis. Ele vai para as trevas e o Killua vira a luz do próprio Gon. Mano, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Ao ver aquela criatura que tinha tirado o Kaito dele, curando uma humana, Gon perde completamente o controle. Ele já está emanando uma aura negra de puro ódio. Até mesmo que Lua fica impressionado com a diferença no Nen de Gon. Era como se não fosse mais a mesma pessoa na sua frente. Gon ordena que Pitou se levante em frente, para que assim ele pudesse a derrotar e ela curar o Kaito. Mas ela se recusa. Diz que precisa curar Komugi a qualquer custo. Que Komugi era importante para alguém que ela se importava. E é aí que o Gon explode de raiva. Como ela poderia estar dizendo isso? Como a mesma pessoa que tinha destruído a vida do Kaito poderia estar se preocupando com o humano? Isso não fazia nenhum sentido pro Gon. Era uma hipocrisia tão grande que ele não queria ouvir mais nada. Mano, e olha a aura dele sendo contaminada pelo sentimento negativo e sombrio que ele tá tendo. Cara, é muito bom. Então ele simplesmente começa a juntar o seu poder para atacar, mesmo que Komugi estivesse ali, bem na sua frente. Até então, uma inocente que morreria claramente no seu ataque, mas ele não se importava com isso. Isso porque, na cabeça dele, essa atitude era para salvar o Kaito, alguém importante para ele, algo que a Komugi não era. Simples assim. É importante pra mim, eu tenho um relacionamento, vale ser salvo. O resto é resto, são consequências. Ele realmente tem um traço de vilão muito aprofundado nele. Porque o altruísmo, a empatia, não tá relacionada diretamente com as atitudes dele, neutras.
tá? Ele precisa ter uma relação com a pessoa. Precisa ter, tipo, compartilhado alguma coisa pra daí ele poder se importar com alguém. Mano, muito pesado, muito brabo. Infelizmente, o Killua interfere, lembrando o Gon de que se ele fizesse aquilo, ele nunca mais teria o Kaito de volta. Então o Gon desistiu de atacar, não por ter tido um lapso de consciência e percebido o que ele estava prestes a fazer, mas sim por ter lembrado que ele simplesmente não alcançaria o seu objetivo. E se você Sim. ainda não está convencido desse argumento, a prova final é que quando o Gon percebe que a Pitou está mentindo para ele literalmente diz que vai matar a Komugi se ela mentir de novo. Ele literalmente estava usando a vida de uma pessoa inocente, que não tinha feito nenhum mal para ele ou para os seus amigos, E uma pessoa boa, né? Que ele nem se deu o trabalho de conhecer. moeda de troca, como uma moeda de barganha para tentar alcançar o seu objetivo. Mais uma vez, completamente egoísta. E aqui o ciclo. Não, a gente vê isso daí, mano, na própria luta dele contra o ninja, o Shinobi, que ele ganha, mano. Ele ganha com o braço quebrado porque ele tava disposto a morrer. Ele tava disposto a morrer pra não desistir. E o ninja percebeu isso e desistiu pra não ter que matar ele, tá ligado? Ou, e tipo assim, mesmo disposto a morrer e mesmo ganhando, ele não ficou satisfeito com o jeito que ele ganhou. Porque ele falou: Meu, não, tá errado, assim eu não aceito. Ele não tinha condição de vencer do cara. Ele poderia estar morrendo, mas ele também não aceitou a vitória porque ele era incapaz de derrotar o maluco. Então ele queria, de algum jeito, ser capaz de ganhar do maluco pra fazer bem pro ego dele. Ó, mano, ali já demonstra quem ele é, na minha opinião. Se completa. Gon não se importou com as pessoas que morriam ao seu redor. Julgou assassinos que não se importavam com a vida dos outros, ao mesmo tempo que ignorava os crimes de um canibal simplesmente por ter sido útil. E Sim, agora estava pronto para matar uma garota inocente ferida só para alcançar os seus próprios objetivos. verdade. Ele era finalmente um monstro por dentro. Tudo que separava o Gon da Pitou tinha desaparecido. Ambos lutavam por pessoas que eles amavam. Os dois estavam focados em objetivos próprios e egoístas, e ambos Uhum. estavam dispostos a fazer qualquer coisa por isso. Ainda assim, Gon continuava parecendo uma criança por fora, mas isso não duraria por muito tempo. Quando Gon finalmente percebe que Pitou não iria curar o Kaito, que aquilo era simplesmente impossível, ele quebra. Tudo pelo que lutou até aquele momento foi destruído bem na sua frente. Ele não tinha mais nada ao que se apegar. Tudo que restou foi ódio. O vazio que representava a sua desesperança. Sua aura começa a emanar de um jeito tão violento que mesmo Pitou, que era extremamente poderosa, sentia medo. Mechas pretas e vermelhas emanavam do seu corpo como se fosse explodir de tanto ódio. E é É. exatamente isso que acontece. Gon desiste de resistir. Simplesmente se entrega aos sentimentos negativos. Ele sacrifica o seu corpo e a sua vida em troca de poder para se vingar de Pitou. Ele não estava mais preocupado com seus amigos que muito provavelmente estavam precisando da sua ajuda naquele momento. Não se preocupava com o resultado da batalha entre Netero e Meruem, que caso fosse perdida poderia resultar no fim da humanidade. Não era sobre justiça, mas vingança. Gon se transforma em uma versão muito mais forte e madura de si mesmo, criando a partir da sua energia vital um corpo perfeitamente adaptado para o uso de Nen. O resultado de anos a fio de treinamento intenso em questão de segundos. E assim, ele destrói completamente Pitou. A cena em si é maravilhosa, mas ao contrário de qualquer shonen de batalha, não é um momento de prazer, um momento satisfatório em que o herói vence o vilão. Na verdade, o Gon perdeu aquela batalha. Perdeu. Ele tinha sido derrotado totalmente, era o ponto mais baixo da sua trajetória. Normalmente, quando o protagonista vence o vilão, é pra salvar alguém, pra conquistar alguma coisa, mas naquele momento, Gon não ganhou nada, não tinha nada mais pra proteger. Ele já tinha perdido tudo. Ele sabia que aquela vitória, entre aspas, era completamente vazia de significado. A prova disso é o jeito que o Gon olha pro Killua. É um olhar completamente vazio. A gente não vê ali mais ódio, mais raiva, desejo de vingança. É apenas tristeza. Ele sabe que não tem significado para aquilo, ele sabe que aquela vitória não significou nada. E ele também sabia que muito provavelmente não iria sobreviver depois daquela batalha. Ele literalmente Nossa. diz que não se importa. E finalmente um humano que aparentava ser extremamente puro e ingênuo tinha se tornado um monstro, tanto por dentro quanto por fora. O mais interessante na jornada do Gon é lembrar que lá atrás, lá no começo, ele diz pro Kurapika para não se entregar ao ódio, para não deixar o desejo de vingança o consumir, dizendo que aquilo não ia resolver nada e que não ia trazer as pessoas que ele amava de volta. E bom, ele tinha razão, mas quando chegou a sua vez de colocar isso em prática, ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Falo o que eu faço. Aliás, tipo Chapolin. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É exatamente isso. O Gon, ele tem dessas.
Ironicamente, o Killua tenta fazer a mesma coisa com ele, falando com ele pra se acalmar, pra tentar respirar, pensar bem no que ele ia fazer. E é nesse momento que ele diz pro Killua a famosa frase, que até virou meme, que pra ele é muito fácil ficar calmo, já que ele não se importava. O que foi exatamente a mesma situação entre ele e o Kurapika. Mas o Gon não percebia isso. Isso porque o Gon não fazia ideia dos sentimentos que o Kurapika tinha dentro de si. Ele não sabia o que era uma perda de verdade. Ele não entendia o ódio, a necessidade de vingança. Ele estava muito confortável na sua posição de quem nunca tinha perdido nada, que estava crescendo, evoluindo. E nessa posição é muito fácil julgar uma pessoa que está sofrendo. É aquela famosa frase: todo sofrimento é fácil de ser suportado, exceto o meu, porque sou eu que sinto ele. E isso vale para todo mundo. Tudo isso só prova o quanto o Gon era incoerente, hipócrita, egoísta, inconsistente. E por mais que pareça que eu odeio o personagem, muito pelo contrário, eu gosto muito do Gon. Ele é um dos meus personagens favoritos, assim como Hunter x Hunter é o meu anime favorito. Mas, apesar disso tudo, o meu carinho, a minha afeição pelo Gon não é pelo seu heroísmo, pelos seus ideais, mas sim pela sua autenticidade. Ele é literalmente um humano. E mais do que isso, porque ele é verdadeiramente uma criança. Ele acha que o mundo gira ao seu redor, que ele é o mais importante naquela situação e que tudo depende do seu ponto de vista, exatamente como uma criança seria. E nesse caso, ele não é só egoísta como uma criança, ele é egoísta como um ser humano, como uma pessoa normalmente é. Verdade. O egoísmo é uma das principais, se não a principal característica humana. Nós nos importamos muito mais com nós mesmos do que com os outros. E essa é a base da nossa sobrevivência. Querer proteger as pessoas que são próximas, as pessoas que nós amamos, é um traço completamente humano e aceitável também. Quem de nós não faria os sacrifícios extremos para proteger um irmão, uma mãe, um filho? Perder qualquer uma dessas pessoas seria uma tragédia imensurável para qualquer pessoa. Mas ainda assim, milhares de pessoas morrem todos os dias e isso não tira o sono de nenhum de nós. Isso nos torna hipócritas ou maus? Eu diria que não, que isso só nos torna egoístas, que nos torna humanos. E é exatamente por isso que eu acho o Hunter x Hunter uma obra-prima e o Togashi realmente um gênio. Ele conseguiu criar um personagem extremamente simples, mas que é tão realista e crível que chega a ser bizarro. A hipocrisia, a maldade do Gon vem justamente da sua humanidade. Algo que todos nós compartilhamos. Mas hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, cara, sensacional. Lembrando, tá? O vídeo do canal do Daniel Moraes, é esse mano aí, tá bom? Eu já sou inscrito, já dou like, então e você? Já é inscrito? Já deu like? E detalhe, tem mais uma coisa, mano, incrível, incrível. Eu tenho um canal principal chamado canal Super Nerdstar, tá? Que vai mudar de nome em breve. Mas eu vou deixar aqui no link o vídeo que saiu ontem do Geto, Suguru Geto do Jujutsu Kaisen, mostrando como qualquer pessoa, qualquer um pode se transformar num vilão. Clica no link também que tá bem bacana o vídeo, mano. Eu recomendo. E se você for pra lá pro meu canal principal, comenta lá. Vim lá do Reacts. Aliás, Vini no Play, Reacts Vini, ou o Vini reagindo e tudo mais. É só ir lá e eu aguardo você, mano. Falou, tchau, tchau.